Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os 10 leprosos, tá? É encontrada no Evangelho de Lucas, tá? No capítulo 17, no versículo 11 até o 19. Segundo a narrativa da Bíblia, Jesus encontrou 10 leprosos que lhe pediram ajuda e eles foram curados. Olha só, durante a caminhada de Jesus encontrou 10 leprosos, onde esses leprosos pediram ajuda para Jesus e eles foram curados. Essa história, essa passagem, ela inclui alguns detalhes muito importantes, tá? O que são os leprosos? Os 10 homens, olha só, eles tinham lepra, certo? Eles eram leprosos. Uma doença que tornava eles impuros e os excluía da sociedade. Quando eles viram Jesus, eles pediram ajuda. Eles pediram ajuda até Jesus, gritando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A cura, Jesus os curou. E além de ele curar eles, ele ordenou que eles fossem mostrar aos sacerdotes. E a história e a mensagem, essa passagem, fala também que desses 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a Jesus, tá? Qual a lição que nós temos sobre essa passagem? Primeira lição é a fé. A fé dos leprosos em Jesus foi fundamental para a sua cura. Se nós não tivermos fé em Jesus, nós não vamos alcançar os milagres que nós desejamos e nós necessitamos, tá? Agradecimento, olha só, a falta de agradecimento de nós, dos leprosos, um lembrete da importância de nós expressarmos a nossa gratidão a Deus. A misericórdia. A história demonstra, no caso, a misericórdia e a compaixão de Jesus para com aqueles que estão sofrendo. Tudo que estão sofrendo, Jesus tem compaixão e misericórdia, tá? Qual o simbolismo de tudo isso? A história desses 10 leprosos pode simbolizar aqueles que estão espiritualmente impuros ou afastados de Deus. A cura ela pode simbolizar a libertação do pecado e a restauração espiritual. Porque Jesus falou para aqueles 10 leprosos para eles irem até os sacerdotes e não curou-os imediatamente. Eu tenho certeza que os motivos pelo que levou Jesus a falar aquilo para os leprosos irão nos surpreender bastante. Vamos entender naquela época o que a lei determinava sobre os leprosos, tá? Em Levítico capítulo 13, quem fazia o diagnóstico das lepras eram os próprios sacerdotes. O sacerdote, fazendo aquele diagnóstico e constatando que aquela pessoa estava com lepra, o que o leproso tinha que fazer? Era costume naquela época, quando o sacerdote diagnosticava qualquer doença como lepra, quem estava cometido com qualquer doença tinha que assanhar os cabelos, levantar os cabelos, colocar a mão na boca e sair gritando: imundo, imundo, certo? Então ele ia para fora da cidade, ficando isolado, sozinho ou com os outros leprosos, mas fora da cidade. Eles tinham que ficar longe do convívio dos demais. Então, toda vez que a pessoa tinha qualquer ferida no corpo, o sacerdote fazia um diagnóstico e, se por acaso aquilo fosse lepra, ele tinha que assanhar os cabelos, colocar a mão na boca e sair gritando: imundo, imundo, imundo. E tinha que ficar afastado, ficar longe da sociedade. Nessa passagem, olha só, a palavra de Deus fala que aqueles leprosos já haviam passado pelo sacerdote, porque já era leproso, contudo ele já tinha passado, ele já tinha recebido um diagnóstico do sacerdote que eles eram leprosos, certo?
mas pois o sacerdote já tinha feito todo o diagnóstico. Então, perante a visão e o diagnóstico do sacerdote, aquelas pessoas não podiam ficar no Covid, era leprosa. Só que, olha o detalhe, nós vemos Jesus falando para eles então voltarem novamente para os sacerdotes. Então, eles falam, Jesus nos cura. E Jesus, mais uma vez, fala, volte até os sacerdotes. Aqui, olha só, detalhe, aqui Jesus está fazendo algo extraordinário. Jesus estava exercendo a fé daqueles leprosos. Jesus estava dizendo, eu sei que vocês foram curados. Jesus tinha certeza que ele foi curado. Da mesma forma, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e de Jesus saiu virtude, quando Jesus falou com aqueles leprosos, automaticamente ele sentiu que saiu ali cura para aqueles leprosos. Só que a lei obrigava o seguinte, quando a pessoa estava acometida de lepra, ela tinha que ficar isolada, e quando ela estava, no caso, curada, ela tinha que voltar até o sacerdote, para o sacerdote dar praticamente o parecer que realmente ela foi curada. Olha só, ao detalhe. Mas Jesus estava dizendo, eu sei que vocês foram curados. Jesus sabia que eles foram curados, mas vão de novo aos sacerdotes. Olha só. E na palavra de Deus fala que no caminho, olha só, no caminho que eles estavam voltando, eles estavam indo até o sacerdote, eles foram curados. No momento da caminhada, o milagre aconteceu. Olha só, no momento que eles estavam indo para mostrar para o sacerdote, eles foram curados. Agora uma pergunta, se eles não tivessem sido curados, vocês acham que eles voltariam até os sacerdotes? Naquele momento, eles não questionaram o Senhor. Eles decidiram obedecer. Eles ouviram a palavra de Jesus. Eles pediram, Jesus, nós queremos ser curados. Aí Jesus falou, tudo bem, então vocês vão e mostrem o resultado da cura, o resultado do milagre até os sacerdotes, para os sacerdotes. Qual a reflexão que fica nessa passagem? Será que nós não deixamos de viver os nossos milagres porque nós questionamos uma ordem de Jesus? Porque nós questionamos demais a Deus e com isso nós deixamos de usar a nossa fé? Para você viver um milagre, é necessário caminhar e usar a sua fé. Você vai ver e viver o milagre de Deus para você. Caminhe com fé, debaixo de uma palavra de Jesus. Quando Jesus falou, vai e mostra aos sacerdotes, Jesus naquele momento tinha certeza que aqueles leprosos estavam curados. Só que eles tinham que mostrar para o sacerdote o milagre que eles viveram. Então, muitas vezes, hoje, quando nós somos curados de alguma enfermidade, ou quando nós recebemos um milagre, nós não falamos, nós escondemos. E esse milagre aconteceu para que a fé daqueles leprosos fosse aumentada cada vez mais. E assim como na nossa vida, cada milagre que acontece na nossa vida é para que seja aumentada mais, cada vez mais a nossa fé e quem está nos observando. Tenha fé em Jesus, porque você já foi curado. Amém?